Três notícias importantes do Fluminense para você começar bem essa manhã de quarta-feira, que tem jogo no Flu, mas as notícias que eu vou trazer aqui não são referentes a essa partida. Eu vou falar do Al Ittihad, que pode ser adversário do Fluminense no Mundial de Clubes e está passando por uma crise. A situação está complicada por lá, a gente vai comentar bastante nesse vídeo. Vamos falar do Mário Bittencourt, falando sobre Fernando Diniz, falando sobre as suas intenções, seus planos com o treinador do Fluminense, e vamos falar também de mercado da bola, Fluminense interessado na contratação de meio-campista, tem informação importante sobre isso para a gente trazer e analisar nesse vídeo aqui. Então, desde já, eu te convido a assistir esse vídeo até o fim e peço para você deixar o like, que é muito importante, ajuda demais a gente a alcançar mais tricolores ao redor do mundo, para vir aqui para a família Central Fluminense falar bastante do nosso tricolor junto com a gente, beleza? Vamos começar com informações desse vídeo. Eu quero falar do Al Ittihad. Gente, agora a gente já pode falar, não é mais soberba. O Fluminense está classificado para o Mundial de Clubes esse ano na Arábia Saudita, Mundial no formato clássico, né, que a gente já conhece, vai ser disputado no fim desse ano na Arábia Saudita. O Fluminense está de um lado do chaveamento, onde ele pode acabar enfrentando o Al Ittihad da Arábia Saudita. Perdão, até travei aqui. O Al Ittihad, ele está na competição como o atual campeão saudita, o atual campeão do país sede, né? Todo ano no Mundial, o campeão nacional do país sede ganha uma vaga no Mundial de Clubes esse ano na Arábia Saudita. Esse time é o Al Ittihad, que é o time que tem Benzema, tem Kanté, tem Fabinho, moleque de Xerém. O Al Ittihad entra na primeira fase, né, no play-off que eles chamam, e vai pegar o Auckland City, que é o representante da Oceania. Caso ele passe de fase, o que eu particularmente acho que é a tendência, ele vai enfrentar nas quartas o Al Ahly do Egito, que é o representante do continente africano no Mundial de Clubes. Aqui eu já acho um jogo mais parelho, mas caso o Al Ittihad passe do Al Ahly, ele enfrentará o Fluminense na semifinal do Mundial de Clubes. Então é importante a gente ficar de olho neles. Tem uma notícia do portal espanhol Relevo falando que os caras estão em crise. É, crise no Al Ittihad. Então, como eu disse, o Benzema, né, craque do Real Madrid, da seleção francesa, atua por lá agora. Já tinha tido pequenos atritos com o treinador Nuno Espírito Santo, português, há alguns meses, e agora parece que o caldo engrossou de vez. O Al Ittihad jogou contra uma equipe do Iraque chamada Air Force, Força Aérea, né, traduzindo para o português, e perdeu por 2-0. E aí, enfim, a situação ficou muito ruim. O Al Ittihad vem numa crise, né? Nos últimos 9 jogos que ele jogou, ele só venceu 2 vezes. Então, não está passando por uma boa fase. E me parece que no vestiário, o Nuno Espírito Santo e o Benzema brigaram feio, discutiram, teve troca de xingamento e o clima ficou insustentável para o treinador português, que foi demitido pela equipe saudita. Então, briga, né, no vestiário do Al Ittihad faz com que Nuno Espírito Santo, treinador da equipe, seja demitido há pouco mais de um mês aí do Mundial de Clubes. Então, notícia importante para o Fluminense, né? Né, pode ser um adversário nosso na semifinal, tá em crise, não passa por um bom momento. Benzema, que é o craque do time, a grande estrela do Al Ittihad, brigando com o treinador. Vamos aguardar isso nos próximos capítulos. Claro, qualquer informação relevante, né, sobre nossos adversários do Mundial de Clubes, a gente vai trazer aqui para vocês. Afinal, né, temos que ficar muito bem informados sobre quem a gente vai enfrentar. Beleza? Antes de a gente partir para as próximas duas notícias desse vídeo aqui, eu quero aproveitar rapidinho para mandar um abraço para a galera que está sempre ligada aqui na Central. Eu peço, né, pessoal, deixar o comentário falando de onde nos assiste. A gente gosta muito de saber até onde, nesse mundo gigantesco, a Central alcança. Peço sempre para a galera deixar um comentário e aproveito aqui um espacinho para mandar um abraço. Nesse vídeo eu quero mandar um abraço para o Jax Raimundo, de Camboriú, para o Martins, lá de Manaus, para o Robson, de Nilópolis, para o Aldson, de Parintins, no Amazonas, e para o Moisés e para o Pérez, lá de João Dourado, na Bahia. Então, um abraço aí para a galera e fica, claro, o convite combinado. Se você quiser que a gente mande um abraço nominalmente para você em algum vídeo da Central, deixa um comentário aqui com o seu nome e de onde você nos assiste. Combinado? Prosseguindo aqui nas informações, Mário Bittencourt deu entrevista ontem à noite e falou sobre diversos assuntos. E um deles chamou muito a atenção, porque são os planos do presidente do Fluminense envolvendo
o Fernando Diniz, nosso treinador e também treinador da seleção brasileira. O pessoal brincou muito, né, quando fechou a contratação dele pela seleção e ele permaneceu no Fluminense, que o Fluminense estava num triângulo amoroso, num relacionamento aberto com o Fernando Diniz. O Mário Bittencourt falou dos planos para o treinador. Eu vou abrir aspas aqui para a declaração dele. Já conversei com o Fernando e tenho interesse em renovar até o fim de 2025, que é quando acaba a minha gestão. É um trabalho que acredito muito. Ao final do ano, ele completa quase 2 anos como treinador do Fluminense. Acredito no longo prazo. Para a galera que não lembra exatamente, né? Imagino que todo mundo está sabendo, mas é importante a gente fazer essa rápida recapitulação aqui no vídeo. O Fernando Diniz está como técnico da seleção brasileira, a princípio de maneira interina. A seleção brasileira tem uma postura até um pouco polêmica, deixa bem claro que o seu nome para treinar é o Carlo Ancelotti, o italiano Ancelotti que treina hoje o Real Madrid. A seleção brasileira quer o Ancelotti, está esperando o contrato dele com o Real Madrid acabar. A Copa do Mundo foi no final de 2022, ficamos 2023 inteiro aí, e só no meio de 2024 o contrato do Ancelotti com o Real Madrid acaba. E aí, quando chegar nesse fim de contrato, a tendência é que o Ancelotti venha para a seleção brasileira. Só que toda vez que perguntam para o Ancelotti isso, ele nega. Ele diz que não tem nada disso, que tem conversas, mas que não tem nada definido, nada certo. No meio desse furacão, dessa turbulência da CBF, que a gente já conhece muito bem como funciona, eles contrataram o Fernando Diniz a título de treinador interino. O Diniz, a princípio, é o técnico da seleção até o Ancelotti assumir lá no meio de 2024. Existe o risco, claro, do Ancelotti não aparecer. E aí o Fernando Diniz viraria, então, o técnico da seleção brasileira. Com o Fluminense, ele tem contrato até o fim de 2024. Né? Isso tudo seria no meio de 2024, o Ancelotti chegando, mas com o Fluminense ele tem contrato até o fim de 2024. E o Mário Bittencourt disse, né, desse interesse dele de estender o contrato. Eu lembro bem que quando ele renovou com o Fluminense no final de 2022, a renovação foi por 2 anos, né, para 2023 e 2024, com a opção de renovar por mais um. Então é isso que o Mário Bittencourt deseja fazer, quer manter o treinador até o final do seu mandato. Ele acredita, né, no trabalho de longo prazo e realmente, hoje não tem nem como falar contra, né? O trabalho está se provando. O Fluminense acabou de ser campeão da Libertadores pela primeira vez na história. Eu estou em êxtase, imagino que você está assistindo esse vídeo aqui também esteja. Então agora é o momento mesmo, né? Que o Mário Bittencourt está com moral para falar, para defender o Fernando Diniz, para querer renovar o contrato de treinador. Mas claro, ele também vai estar muito valorizado. E aí é ver o que ele vai desejar, se ele pretende ficar aqui, essa situação da seleção brasileira, né? Uma coisa é você dividir técnico com o Fluminense sendo interino. Outra coisa é se for o técnico oficial, digamos assim. Será que a CBF vai topar? Enfim, isso aí vai dar pano para manga ainda, mas de momento o Fernando Diniz tem contrato com o Fluminense, treinará o Fluminense no Mundial de Clubes no mês que vem, e aí a gente vai ver o que vai acontecer lá para o meio de 2024, mas o Mário Bittencourt quer que o Diniz fique no Flu. Agora, vamos falar vamos pegar um gancho aqui do Diniz, né? Esse jogador que eu vou falar agora, ele já rasgou elogios ao Fernando Diniz. Ele falou muito bem, deu uma entrevista, o Daniel gravou um vídeo sobre isso aqui no canal, dele falando muito bem do Fernando Diniz. E, cara, pode pintar no Fluminense em 2024. A gente tá falando do Renato Augusto, meia do Corinthians, veterano, jogador de seleção brasileira, 2 Copas do Mundo, pode pintar no Fluminense em 2024. Essa notícia já havia saído, né, aqui no YouTube pelo Thiago Ferreira, lá do canal Hora do Flu. Ele já havia falado que o Fluminense tinha interesse no Renato Augusto, e agora o Samir Carvalho, colunista do UOL, confirma a informação, né, e dá alguns detalhes. Ele diz que o Fluminense quer a contratação do Renato Augusto, que tem pessoas na diretoria tricolor que são muito fãs do futebol do atleta e pensam em contratar o jogador. Renato Augusto, ele frisa, né? Já tinha feito grandes elogios ao Fernando Diniz, ele é muito fã do trabalho do treinador do Fluminense e está em situação em aberto lá no Corinthians. Ele é ídolo do Corinthians, tem contrato até o fim de 2023 e não sabe se renova ou não. Inclusive saiu, né, uma notícia de que ele poderia se aposentar ao final dessa temporada e até vir para o Fluminense para fazer um estágio com o próprio Fernando Diniz, já pensando em virar treinador de futebol, já que é o desejo do Renato Augusto. Mas ainda existe a possibilidade dele seguir atuando, né? Em termos de idade, o Renato Augusto é um jogador veterano, sim, mas não é, assim, tem muito jogador com essa idade que joga bola. Renato Augusto tem 35 anos, ele faz 36 no começo do ano que vem, em fevereiro do ano que vem. Então, em tese, né, tem idade ainda, tem lenha para queimar jogando bola. A questão é que o Renato Augusto vem fisicamente muito mal. Teve muitas lesões no Corinthians, não conseguiu ter sequência por lá esse ano,
É um cara que quando está em campo é decisivo, é diferente, joga muita bola, mas está tendo essa dificuldade para ficar em campo. A título de informação, esse ano ele fez 40 jogos pelo Corinthians. Enfim, o campeonato, a temporada brasileira a gente sabe como é extensa, né? Pode chegar até 70 jogos para algumas equipes. Ele fez 40, nem todas elas foram como titular, né? Por conta desses problemas de lesão, e isso vem incomodando muito a galera lá no Corinthians, na diretoria, e é o que faz com que talvez ele possa não renovar esse contrato. Se ele não renovar e continuar jogando bola, o Fluminense surge como interessado na sua contratação. E dando meu pitaco aqui rapidamente, é um jogador que eu acho craque. Eu sou muito fã do Renato Augusto. Para a galera que acompanha o canal há mais tempo, deve lembrar que em 2021, quando ele chega no Corinthians, né, naquele período que ele estava saindo do futebol chinês, eu ficava falando toda hora que o Fluminense tinha que contratar ele, porque eu acho ele muito craque mesmo, muito bom jogador. Ele já, inclusive, passou pelo salão do Fluminense. Existe, inclusive, a lenda, né, de que ele é torcedor do Fluminense. Não, nunca foi muito confirmado, mas rola esse papo de que ele é torcedor do Fluminense, né, ou era, na sua juventude. E é um baita do jogador. Só que essa questão física dele me preocupa. É um jogador que não teria um salário baixo, claro, e tem essa questão, né, dos problemas em sequência. Não adianta o Fluminense pagar um salário alto para ter um jogador no elenco e esse jogador não entrar em campo. A minha única preocupação é essa. Se tiver a garantia do Dr. Filé, ó, pode trazer que ele vai jogar, eu vou dar jeito, eu sou muito a favor, porque o Renato Augusto, para mim, é um dos melhores meias do futebol brasileiro no século XXI. Não é nem atualmente, não, no século XXI. Na minha maneira de enxergar, eu sou realmente muito fã desse jogador. A gente vai aguardar as cenas dos próximos capítulos, então. Mas o Fluminense já começando a se movimentar um pouquinho aí no mercado da bola, visando a próxima temporada, visando o ano de 2024. Eu, claro, quero saber de você que está me assistindo. O que você acha dessa possibilidade de contratar o Renato Augusto? Você é a favor? Você é contra? Deixe o seu comentário aqui para a gente trocar aquela ideia. Combinado? Eu vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto!